Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o candidato a prefeito em Guatambu pela Federação Brasil da Esperança, o professor Lucas Filipim, para falar um pouco mais sobre as propostas, ideias, defesa de campanha, além de outros assuntos da política da região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas às prefeituras da região têm um tempo máximo de até 30 minutos para expor as suas ideias. E o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Também importante lembrar que essa entrevista hoje conta com a colaboração do colunista político do jornal Diário do Iguaçu, o Matheus Dornelles, que também irá fazer as suas indagações. Candidato, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gabriel. É muito importante esse momento. Fico feliz de ter esse espaço aberto. Nossa população de Guatambu também agradece, porque é sempre um momento que a gente pode estar interagindo com o nosso público, conversando com as pessoas, falando das nossas propostas, que é o mais importante para o momento, fazendo algumas comparações e falando daquilo que o nosso povo quer ouvir, né, que é o desenvolvimento da nossa cidade. Mais uma vez, então, obrigado. Candidato, antes de iniciarmos este bate-papo, gostaria de cumprimentar também o nosso colunista político, o Matheus Dornelles. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Também quero agradecer, né, o candidato Lucas está participando aqui conosco. Candidato, então, para começarmos esta conversa, gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória profissional, na vida pública e também na política. Então, Gabriel, eu sou professor aqui do município de Chapecó, né? Sou efetivo na rede municipal, trabalho aqui na Escola Fedelino, no bairro Thiago, né? No bairro FAP, também no Guido Mantelli, ali da Vila Mantelli. Tenho uma vasta experiência nessa área, sou professor já há 16 anos, conheço muito sobre educação, sei dos avanços que nós precisamos desenvolver também lá no nosso município de Guatambu nessa área, todas as outras. Então, a gente traz uma trajetória aí de muita luta, de muita busca de conhecimento, de muita interação com a nossa população, conversando, sabendo exatamente quais são as demandas do nosso povo de Guatambu. E agora, nesse momento, a gente se sente preparado para essa disputa política, né? Que não é a primeira vez, já fomos candidatos 4 anos atrás, fizemos uma votação expressiva para aquele momento político que nós vivimos no Brasil. Hoje um cenário completamente diferente, nosso povo, existe um sentimento de mudança em Guatambu, muito por conta do trabalho que a gente tem feito nos últimos 4 anos, porque sempre trabalhamos, depois da nossa última eleição, fazendo comparações daquilo que o nosso município oferece para as pessoas e aquilo que nós acreditamos que as pessoas merecem que o município ofereça. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando muito, ouvindo as pessoas, mas preparando um plano de governo e um sistema de governo completamente diferente do que Guatambu já experimentou até hoje. Candidato, o senhor mencionou que foi candidato nas eleições passadas e agora no pleito de 2024, então por que decidiu pôr o nome novamente à disposição como candidato a prefeito de Guatambu? Primeiro que a questão política, ela precisa ser sempre uma construção. A gente está sempre em construção política, é um processo para se chegar a uma vitória. Hoje a gente acredita muito na vitória do pleito eleitoral, mas a gente precisava iniciar de alguma forma, e naquele momento, 4 anos atrás, era importante demais fazer o debate político. Mesmo não sendo tão conhecido no município naquele momento, mas a gente identificava que o sistema político está viciado em Guatambu, com 2 grandes grupos políticos que historicamente administram o município, e tudo aquilo que falta em Guatambu é porque esses grupos políticos não fizeram. Então, sempre quando a gente compara o nosso município aos municípios vizinhos com rendas bem inferiores à nossa, a gente percebe o quanto a gente está atrasado, o quanto estamos estagnados no tempo, mesmo com o grande potencial que tem a nossa cidade, mesmo com uma receita muito grande, um município muito rico, a gente percebe que estamos estagnados. Para poder sair desse atoleiro que esses 2 grupos políticos colocaram no nosso município de Guatambu, precisa uma política nova. Precisa de coragem, não pode ter o rabo preso com ninguém, não pode pedir bênção para partido político, mas tem que ter convicção de como vai desenvolver as políticas públicas para melhorar a vida das pessoas.
Isso nós temos, nós estamos preparados e agora muito confiantes de que em 2025 a gente vai poder desenvolver tudo isso que a gente sempre sonhou e que o nosso povo espera. Candidato, no seu plano de governo, o senhor menciona a criação do programa para incentivar a qualificação profissional e como o pé de meia municipal, né, que doará um netbook a cada aluno quando se formar no ensino médio, né? Eu gostaria de saber quais outras iniciativas o senhor tem para a educação, que é uma área que o senhor conhece bem, e também para a cultura. Bom, primeiro de tudo, para a educação ser valorizada e a gente ter bons resultados na relação ensino-aprendizagem, nós temos que ter valorização salarial dos nossos profissionais. Nós queremos valorizar e vamos valorizar todos os servidores públicos do nosso município. Mas especificamente falando de educação, nós queremos pagar no município de Guatambu, e temos renda para isso, o melhor salário do estado de Santa Catarina. Eu sou professor, eu sei o quanto é importante a valorização, ter um professor feliz para ter uma aula boa, para nossos alunos poderem aprender de verdade e depois disso seguir suas vidas, suas carreiras, né, com boas lembranças do nosso município. Mas tem muita coisa mais para se fazer, né? Tu acabou de citar a questão do pé de meia municipal. Ele é uma ramificação do pé de meia federal, que é um programa inovador do governo Lula, para poder incentivar os jovens, né, que vão poder juntar aí no final do ensino médio até R$ 9.200, que é um valor bem considerável, porque possa dar início à sua carreira profissional, pode começar um curso técnico, pode entrar numa faculdade, pode comprar o seu próprio carrinho, até um valor que pode ser utilizado da forma que ele achar importante. Nós, em contrapartida, reconhecendo a importância do pé de meia federal, criamos o pé de meia municipal. É importante, mesmo sabendo que esses jovens não são mais responsabilidade do ensino de Guatambu, porque são atendidos pelo Estado, mas eles são ainda cidadãos guatambuenses e precisam desse amparo do governo municipal, principalmente no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho. E hoje você sabe que um notebook é muito importante, qualquer curso que tu for fazer, qualquer faculdade que tu for fazer, até mesmo para trabalhar, hoje em dia tem toda a questão do home office, trabalhar em casa, um amplo mercado de trabalho que está se desenvolvendo. É uma forma de nós também participarmos, enquanto Poder Público Municipal, da inserção na vida pública e no mercado de trabalho desses jovens, né? Mas muita coisa, além disso também, está no nosso plano de governo. Nós precisamos, acima de tudo, melhores estruturas para os nossos alunos. Hoje temos alunos estudando dentro de um ginásio, né? E muitas vezes isso se repetiu. Temos que ter mais salas de aula, não podemos mais aceitar salas de aula com mais de 30 alunos. A gente precisa diminuir esse número, porque melhora a relação ensino-aprendizagem. Então nós temos que ter a questão da alimentação também, alimentação escolar que venha da agricultura familiar, que seja uma alimentação saudável, que não tenha agrotóxico, e da mesma forma estamos valorizando aquilo que é a grande fonte de renda do nosso município, que são os pequenos agricultores, que é um município essencialmente agrícola, né? Estaremos reativando uma injustiça, reparando uma injustiça feita lá para a comunidade do Porto Chalana, da linha Schneider, da linha Lesbão, que foi uma escola do campo com mais de 100 anos, que foi fechada por esse último governo. Isso acabou com a identidade da comunidade, ou pelo menos prejudicou muito. Nós vamos reativar essa escola, queremos fazer a inserção da educação em tempo integral, onde os alunos farão aula durante a manhã e durante a tarde farão cursos técnicos dentro da escola, seja de inglês, seja de computação, seja de culinária, enfim, tantos que podem ser feitos. Então, como forma de a gente reparar essa injustiça, vamos reativar aquela escola para aquelas comunidades que eu tenho um carinho muito grande, porque já trabalhei lá também, incentivar outras escolas do campo, como é a questão da linha Quilian, né? Hoje, mesmo sem ter mandato, nós conseguimos trazer uma escola para o município de Guatambu. Hoje a creche lá do Di Fiore é recurso do Partido dos Trabalhadores. Nós conseguimos com a deputada Luciana Carminati, e só temos uma escola hoje no loteamento Di Fiore, porque nós do Partido dos Trabalhadores corremos e nos empenhamos para isso. Em contrapartida, o governo municipal faz o contrário, né? Nós temos uma situação lá na Fazenda Zandavale, do pré-escolar Trilho do Saber, que precisava de adequações, ajustes para se tornar creche e atender também as crianças de 0 a 3 anos. Nós conseguimos recursos para isso, são R$200 mil, também articulados com a deputada Luciana Carminati, para fazer todos esses ajustes. O governo municipal, atual gestão, conseguiu perder o recurso, né? Seria muito importante, porque era uma demanda muito relevante daquela comunidade.
onde as mães poderiam deixar os seus filhos para poder ir trabalhar, deixar no melhor lugar do mundo, que dentro de uma escola, aprendendo, interagindo com as outras crianças, né? E era uma real demanda daquela comunidade. Infelizmente, por falta de documentação, o governo municipal acabou perdendo recurso, prejudicando toda a comunidade. E nós vamos fazer. No nosso governo, nós vamos fazer também. Candidato, para dar tempo de abordarmos os mais diferentes temas nesta conversa, Guatambu aí praticamente dobrou, né, a sua população nos últimos 12 anos. Foi a cidade do Oeste que mais cresceu em número de habitantes, aí de acordo com o último censo do IBGE realizado, muito também pela vinda da população de imigrantes, especialmente venezuelanos, né, no município. Como o senhor pretende trabalhar, então, planeja trabalhar com relação à assistência social para acolher esses imigrantes que chegam no município, e também fazendo já mais um adendo com a área da educação com relação à aprendizagem da língua portuguesa, a questão da leitura, da escrita e da interpretação de textos? Como o seu plano prevê, então, essas questões? Primeiro dizer, Gabriel, que o problema do nosso município, em relação à questão do crescimento nos últimos anos, é o crescimento desordenado. Não foi um crescimento planejado, a administração não se preocupou em como reestruturar os seus atendimentos para poder atender com qualidade todas as pessoas. E o nosso principal problema não são os imigrantes. Nosso principal problema é a falta de planejamento no crescimento da cidade. Agora, em relação aos imigrantes, nós temos que sim ter qualificação, nós temos que ter reforço para eles no contraturno escolar, nós precisamos ter pessoas que possam fazer a interpretação para eles de texto, mas que eles possam aprender a língua portuguesa no contraturno, para que eles também possam se relacionar melhor com as pessoas do nosso município. Mas a questão da infraestrutura, no que diz respeito à saúde, à educação, à assistência, é por conta da falta de planejamento da administração, no que diz respeito a abrir possibilidades para vários loteamentos, que nós não somos contra o crescimento da cidade, mas é inadmissível que não seja um crescimento planejado, pensando sempre nas estruturas para poder atender todo mundo, e não enchendo de fila no posto de saúde e não abarrotando as salas de aula de alunos. Então, e aproveitando vamos dizer assim, o tópico de infraestrutura, vamos falar do desenvolvimento econômico e da habitação. O senhor tem a proposta de asfaltar todas as ruas do município de Guatambu, né? Além do programa habitacional Morar Bem e Viver Melhor. Como o senhor planeja garantir que esses projetos de infraestrutura e moradia incentivem também o desenvolvimento econômico por meio de programas como o incubatório tecnológico e o fortalecimento de novas empresas para Guatambu? Muito bem. Na verdade, o incubatório tecnológico ele vem um programa inovador aqui no nosso município de Guatambu. Ele já é sucesso em alguns outros municípios, nós vamos vislumbrar a experiência. E como ele funcionaria? A prefeitura, o poder público, forneceria espaços adequados para que várias empresas possam se alocar e ficar durante um período de incubatório realmente, onde eles iniciariam os seus trabalhos. Que a principal dificuldade quando se cria uma empresa são os primeiros 2 anos de início, de inserção no mercado de trabalho, de poder divulgar as suas ações, mas principalmente questão de aluguel, questão de uma infraestrutura, de um local para iniciar os seus trabalhos. Nesse sentido, a prefeitura vai dar todo o suporte. Essa empresa vai iniciar, porque nós temos um povo no nosso município de Guatambu empreendedor, que quer empreender. Porque ao mesmo tempo que nós vamos trazer empresas para gerar emprego, gerar renda para o nosso município, onde a nossa população possa trabalhar e crescer dentro da empresa, nós não podemos esquecer que tem pessoas querendo iniciar na vida empreendedora também dentro de Guatambu. E é nesse sentido que o incubatório tecnológico vem para dar esse suporte inicial para as pessoas. Depois de um período de 1 ou 2 anos, elas vão deixar o incubatório e iriam então se alocar em outro local do nosso município de Guatambu, abrindo aquele espaço para novas empresas que vão estar prontas para iniciar os seus trabalhos também. A outra pergunta era? O fortalecimento de novas empresas para Guatambu. Como atrair novas empresas para Guatambu? Geograficamente falando, Guatambu está muito bem posicionado. Para alguns grupos políticos de Guatambu, eles estão respondendo perguntas dizendo que isso é um problema, porque os nossos cidadãos estão indo gastar o dinheiro em Guatambu, em Chapecó,
estão indo trabalhar em Chapecó, mas em contrapartida você não vê nada, nenhuma ação do poder público municipal para valorizar as pessoas, para valorizar o comércio local e fazer com que elas gastem o dinheiro em Guatambu. Nesse sentido, nós temos propostas também. Nós, primeiro de tudo, precisamos tornar a nossa cidade muito mais atraente. Nós precisamos trazer empresas para Guatambu, vamos trazer empresas para Guatambu, né? Mas tem outras medidas que o poder público pode tomar. Por exemplo, para incentivar com que as pessoas gastem o seu dinheiro dentro do nosso município, você pode inclusive dar descontos no IPTU, a partir de um valor que elas vão estar apresentando de notas que gastaram nas empresas municipais, elas vão ganhar 10, 20, 30% de abono no seu IPTU. E isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo financeiro para o município, porque isso vai voltar em forma de impostos, mesmo sabendo que a prefeitura não é feita para gerar lucro. A prefeitura não é uma empresa. Então nós temos que sim fortalecer nossas empresas, fazer com que as nossas pessoas, o cidadão guatambuense, gaste o seu dinheiro em Guatambu, mas de forma com que todo mundo saia ganhando e a gente fique um município cada vez mais forte. Candidato, não tem como falar sobre plano de governo se não mencionar a questão da saúde. Como então o seu plano de governo contempla e como o senhor pretende trabalhar então em relação a essa área? A questão de saúde é um tema muito delicado no nosso município. Com todo mundo que a gente conversa, são poucas pessoas que estão satisfeitas, porque as filas estão grandes, porque tem muitos exames que estão atrasados, porque tem exames e encaminhamentos que acabam sendo perdidos, são os relatos que nos passam. Tudo é demorado, né? Falta médico, falta medicamento. Nós precisamos ampliar a nossa lista de medicamentos. Nós acabamos, inclusive, durante um bom período, perdendo convênio por falta de renovar o convênio com a empresa que fornecia exames básicos em Guatambu. Isso é uma lástima, é uma pena, não dá para admitir um amadorismo desse tamanho. Nós corremos, inclusive, o risco de perder o convênio lá com o Hospital do Caxambu do Sul, quando o prefeito deixou de repassar 2 meses a bagatela de R$35 mil por mês, que é dinheiro de pinga para um orçamento de mais de 4 milhões que nós temos em Guatambu. Principalmente sabendo que aquele atendimento do Hospital do Caxambu é primordial para a nossa população. Porque se nós não tivermos aquele atendimento em Caxambu do Sul, nós vamos precisar se deslocar para o hospital regional e todo mundo sabe que aqui a situação é ainda mais complicada em relação ao atendimento. Nós, mesmo sem ter governo, trabalhamos já muito em relação ao fortalecimento da saúde do nosso município. Começando que nós trouxemos o primeiro aparelho de ultrassom de Guatambu. Nosso município nunca teve um aparelho de ultrassom e foi uma demanda da secretária de saúde do nosso município. A partir do momento que ela me falou que tinha essa demanda, nós corremos atrás e conseguimos o aparelho de ultrassom. É uma pena e é uma maldade, porque desde 2021 esse aparelho está criando teia de aranha dentro de uma caixa guardada lá dentro do posto de saúde e não fez nenhum exame até hoje. Nosso cidadão precisa se deslocar para Chapecó, precisa aguardar meses para fazer um exame, e o que vai retardar o tratamento, vai demorar a cura. Quando o aparelho está ali 5 metros atrás de uma parede, pronto para ser utilizado, mas não é utilizado, porque para começar a utilizar tem que inaugurar, para inaugurar tem que chamar quem trouxe. Então, por picuinhas políticas, infelizmente, a nossa população fica à mercê de um exame que beneficiaria muito toda a nossa população. Além disso, nós temos um programa e um atendimento, que é a primeira proposta do nosso plano de governo. Nós queremos ampliar o atendimento no hospital, no posto de saúde do nosso município, no centro e na Fazenda Zandavalli, com pelo menos o atendimento noturno. Depois a gente pensa em virar à noite, mas inicialmente nós queremos ampliar até meia-noite em forma de plantão, com médico para poder estar atendendo a nossa população, para que realmente vá ao Hospital do Caxambu do Sul quando for urgência e emergência. Mas ainda falando do Hospital do Caxambu do Sul, nós, mesmo sem sermos governo, repassamos mais dinheiro para aquele hospital do que o próprio prefeito. Nos últimos 4 anos, nós articulamos com os nossos deputados mais de R$2 milhões para o Hospital do Caxambu do Sul, quando o prefeito não repassou nem R$1,5 milhão. Ou seja, nós cuidamos melhor da nossa saúde que a própria prefeitura. O PT de Guatambu cuida melhor do povo, da saúde do povo guatambuense do que a própria prefeitura. Acho que isso é muito importante. Além de outras propostas que temos para a saúde, naqueles momentos onde o nosso cidadão precisa se deslocar para grandes centros para fazer exames de alta complexidade que não temos aqui na nossa região, às vezes precisa ir de ônibus, chega lá, não sabe como se deslocar, são muitos relatos que a gente recebe, nós vamos dar passagem aérea para todas as pessoas que precisarem se deslocar para grandes centros para fazer exames de alta complexidade no maior conforto possível. Entre muitas outras coisas, fortalecimento dos convênios, jamais deixar
a possibilidade de nós encerrarmos o convênio com o Hospital do Caxambu do Sul. Muito pelo contrário, queremos ampliar e deixar a nossa população sempre tranquila, com uma saúde que, ao invés de piada, vai se tornar referência na nossa região. Vamos abordar também um tópico muito importante, que é a agricultura e meio ambiente. O programa Porteira Dentro, ele foi citado como uma proposta para resolver as demandas das propriedades nas comunidades rurais. Como o senhor pretende equilibrar essas melhorias com a necessidade de preservar o meio ambiente, garantindo a práticas sustentáveis? Bom, primeiro que a agricultura é a grande fonte econômica do nosso município. A gente vem crescendo em outras áreas, né? Muito por conta dessa proximidade com Chapecó, mas ainda a agricultura é a nossa grande fonte de renda. Nós temos nossa população trabalhadora que mora no interior de Guatambu e que está desassistida. Quem anda pelo município, quem anda pelas ruas, pelas estradas, por toda a malha viária do nosso interior, tem que ter coragem para colocar o carro. Agora, período eleitoral não vale, né? Agora as máquinas estão a todo vapor, fazendo serviço em tudo quanto é canto. Mas, em vários lugares, fazia 8 anos que não se viu uma máquina. As pessoas nos relatam isso. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala da malha viária, que é importante para o nosso agricultor, para escoar a sua produção, para dar o trânsito com segurança para todas as pessoas, inclusive lá para o transporte escolar, que é uma grande necessidade nossa. É uma coisa básica. Quando a gente fala de malha viária, está em boas condições, é que nem não deixar faltar água para as pessoas. Então isso vai ser prioridade no nosso município. Toda uma estruturação, uma organização para que toda a malha viária do nosso município esteja sempre em boas condições para atender os nossos agricultores e todas as pessoas que transitam por lá. Mas, em relação ao programa Porteira Dentro, ele é um programa inovador que vai ser feito de forma regionalizada, onde nós, muito próximo das comunidades, sem se esconder do nosso povo, iremos até as comunidades, faremos reuniões em cada comunidade para ouvir a demanda de cada propriedade do nosso município de Guatambu. A partir do diagnóstico das demandas, iremos com toda a nossa estrutura de máquinas e nós alocaremos naquela comunidade até que todos os serviços de todas as propriedades sejam feitos. Ninguém vai ficar para trás. Não importa a sigla política. Vai ser feito um trabalho para todo mundo. A partir daquele momento que a gente terminar os serviços de acessos, de fossas, de arrumar uma água, de retirar pedras, tudo que for demanda dos nossos proprietários rurais, a gente vai desempenhar e vai resolver. A partir daquele momento que tudo for resolvido, a gente se desloca para uma nova comunidade e vai atendendo dessa forma, prestando muita atenção na logística, para que não se fique correndo de uma extremidade para outra do nosso município, que ele é bem espalhado, sem prestar atenção na questão da logística, nos gastos, no tempo que não é otimizado. Hoje você tem um prognóstico de que 20% ou 30% do tempo a gente perde correndo de um lado para o outro, porque não se tem uma organização e só se atende quem grita mais alto. Então, nesse sentido, o programa Porteira Dentro vem para resolver o problema nas demandas de cada propriedade. Além, claro, de estar fortalecendo todos os programas que dão certo e fazer, especialmente, um intercâmbio de todos os programas que são do governo estadual e do governo federal, que podem dar acesso aos nossos proprietários rurais para melhorar a vida deles, para incentivar a permanência do jovem no campo, fazer esse intermédio, porque muitas vezes os nossos agricultores não sabem que tem vários direitos e várias possibilidades, e nós vamos deixar todos com muita consciência de tudo aquilo que pode ser feito para melhorar a vida no campo. Candidato, temos ainda 8 minutos, vou fazer mais uma pergunta, passo para o Matheus, e aí depois deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Falando de campanha, disputa eleitoral, com relação à polarização, né, que tem acontecido, né, no país, em Chapecó e em Santa Catarina como um todo. Essa questão da polarização, quais são as dificuldades para fazer a campanha política no município de Guatambu? Nós não temos dificuldades, até porque o Partido dos Trabalhadores é gigante em Guatambu. Nós ganhamos absolutamente tudo para o governo federal, né? O Lula ganhou no primeiro e segundo turno com uma ampla vantagem, com todos os partidos se juntando para que isso não acontecesse, nós vencemos. O Décio Lima ganhou no primeiro e segundo turno. Nosso deputado federal Pedro Kizai fez o quíntuplo de voto do segundo colocado. O deputado Luciano Carminati fez o triplo de voto do segundo colocado, e os nossos outros deputados muito bem posicionados. Ou seja, Guatambu é petista. Guatambu gosta do Partido dos Trabalhadores e reconhece as políticas sociais que vêm do governo federal.
Então a questão da polarização ela não é um problema. O problema do nosso município são os vícios políticos que dois grupos que se perpetuam no poder há quase 33 anos de emancipação política administrativa implementaram em Guatambu. Esses vícios políticos não permitem que o nosso município se desenvolva, porque é uma dança de cadeiras, né? Um lado hoje é um governo que já se comprovou ineficiente, que não deu certo, porque tem tanta coisa para ser feita e não conseguiu desempenhar o mínimo. Por outro lado, nós temos um grupo que quer se colocar como mudança, só que se você tira a touca, você vai ver lá os mesmos rostos de sempre. Inclusive, com a participação do mesmo partido que hoje é vice do prefeito atual. Ou seja, são aqueles dois grupos de sempre que vivem se intercalando no poder, a dança das cadeiras, sai de um partido, vai para o outro, mas que com esses vícios políticos, sempre a política está à frente das decisões que precisam ser técnicas. Então essas mudanças que o nosso município precisa, só o Partido dos Trabalhadores vai poder fazer. Matheus, sua última pergunta então. Peço ao candidato também que seja breve para dar tempo para as considerações finais. Eu só gostaria de saber como no seu plano fala em desenvolver o atendimento ao desastres climáticos. Como que se daria? Um fundo para a gente arrecadar fundos, né, realmente recursos, para que no momento mais crítico, onde a gente tem os desastres climáticos, a gente possa atender prontamente os nossos agricultores e as pessoas que moram no centro. Porque a gente, infelizmente, foi acometido por alguns desastres, né, de pedras, de granizo nos últimos meses, nesse último ano, e gera um prejuízo muito grande para cidades, para propriedades, e muitas vezes demora-se anos para poder ser recuperado de prejuízos como esse. Agora, quando você tem um poder público forte, que entende a importância de dar esse amparo no momento que mais se precisa, é tudo que a gente precisa, né? É aquilo que a gente espera e aquilo que a gente vai estar oferecendo para toda a nossa população. A mão forte da prefeitura naquele momento de tensão e de tristeza que às vezes acontece em qualquer município. Candidato, para fecharmos então esta conversa, deixo o espaço aberto para suas considerações finais em até 5 minutos. Quero me dirigir à população guatambuense. Quero dizer que esse é um momento extremamente importante. Não dá pra gente admitir, não dá pra gente achar normal as coisas que acontecem em Guatambu. Não dá pra gente admitir que as filas no posto de saúde são normais. Não dá pra gente admitir que as salas de aula cheias de alunos são normais. Não dá pra gente admitir que o nosso pequeno agricultor precisa esperar anos para ter uma máquina para fazer um serviço tão simples para a prefeitura, mas que realmente faria a diferença na propriedade dele. Não dá para admitir que o nosso município não tem nem 30% do perímetro urbano com asfalto. Hoje não chega a 30% do perímetro urbano de Guatambu com asfalto. E a gente olha os municípios vizinhos, Caxambu do Sul, Planalto Alegre, Nova Itaberaba, asfaltando até o interior. Alguma coisa está errada. A conta não fecha. Para onde está indo esse dinheiro? Aonde está indo a competência que se diz ter? Então, nós temos muito para se fazer. Muito para se fazer. Porém, nós já mostramos, nós do Partido dos Trabalhadores, já provamos isso nos últimos 5 anos. Nos últimos 4 anos, são mais de 5 milhões que nós articulamos para o nosso município de Guatambu. Isso dá credibilidade, isso mostra o nosso comprometimento com o nosso povo. Inclusive, nós somos destaque na AMOSC como partido que, estando na oposição, mais trouxe recursos para o município. Retirando, claro, Chapecó, que é outra realidade financeira. Então, no nosso município de Guatambu, a gente é um destaque, as pessoas têm percebido isso, percebe que a gente não faz a política do quanto pior, melhor. Mas não dá para fechar os olhos para as coisas erradas que acontecem em Guatambu e para tudo aquilo que a gente sabe que poderia avançar, mas por vícios políticos a gente não avança. Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores está forte, está preparado para fazer as mudanças que são estruturais, mas que são extremamente necessárias. Para isso, não pode ter rabo preso com ninguém, não pode ter vício político, não pode dever uma vela para cada santo e não precisa pedir bênção para nenhum outro partido. Nós vamos poder tomar todas as nossas decisões baseadas naquilo que a gente acredita que a gente tem como convicção, como eficiente, e não vão precisar explicar para nenhum outro partido político, simplesmente para a nossa população, que é quem a gente deve sim dar satisfação e mostrar um trabalho de qualidade. Então é um momento importante, eu peço que a população de Guatambu avalie, peço que a população de Guatambu compare os candidatos, a conduta que teve nos últimos 4 anos, o que fizeram como vereadores, o que propuseram como vereadores, quais foram as conquistas, que recursos trouxeram os candidatos, que as pessoas se lembrem do tempo que ficam nas filas no posto de saúde,
que se comparem inclusive a municípios vizinhos, onde o atendimento é digno, a gente precisa avançar muito. E para avançar muito, só tem uma alternativa. É Lucas e Ademir, um partido sem vícios políticos e com a coragem e com a competência necessária para fazer todas as mudanças que o nosso povo espera e que o nosso povo merece. Candidato, mais uma vez, obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço. Nosso colunista político também, Matheus Dornelles, mais uma vez agradecer pela sua participação neste bate-papo. Eu que agradeço o convite e ao Lucas ter vindo bater esse papo aqui conosco. Este foi então o candidato a prefeito do município de Guatambu pela Federação Brasil da Esperança, o Lucas Filipim, que falou um pouco mais sobre as propostas, ideias, também defesas de campanha, além de outros assuntos da política da região. Essa conversa também contou com a colaboração do colunista político do Diário do Iguaçu, do DI Regional, o Matheus Dornelles, que também fez as suas indagações. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Até mais!